Louvor para o quinto dia da semana. O arbusto que Moisés encheu no deserto, do qual a madeira não era consumida, é uma semelhança com Maria, a Virgem Imaculada. O Verbo do Pai tornou-se encarnado dela, e o fogo de sua divindade não consumiu a Virgem. E depois que ela o gerou, sua virgindade foi mantida, e a divindade dele imutada. Nosso Deus, que é Deus em verdade, tornou-se homem. Ele veio e nos libertou. A Virgem Maria, portadora de Deus, tornou-se objeto de orgulho de todos nós, porque através dela foi destruída a maldição dos tempos antigos, a qual estava sobre nossa raça, pela maldade que a mulher cometeu. Quando ela comeu da árvore, por Eva a porta do jardim foi fechada, por causa da Virgem Maria, ela foi aberta a nós novamente. Nos é atribuído comer da árvore da vida, isto é, o corpo de Cristo e seu preciosíssimo sangue. Por causa do seu amor por nós, ele veio e nos libertou. Qual compreensão e qual língua e qual audição é capaz de compreender este mistério, o qual deve ser proclamado para si maravilhoso? Deus é o amante dos homens. Somente um é ele, o Verbo do Pai, que existiu antes do mundo em sua divindade incorruptível. De um, o Pai, o Filho unigênito veio e foi encarnado da Santa Mulher, sua mãe. E depois de tê-lo trazido, sua virgindade não pereceu, e por causa disto foi manifesto que ela é portadora de Deus. Profunda é a riqueza de sabedoria de Deus, o útero que ele proclamou, que deveria trazer adiante filhos de sofrimento e tristeza de coração, tornou-se a fonte da vida e gerou-se em semente do homem, aquele que removeu a maldição de nossa raça. E por esta razão nós vamos louvá-lo dizendo: Glória seja a vós, bom amigo do homem, o redentor de nossas almas. Nós te agradecemos, ó Maria. Quão maravilhoso e poderoso foi o ventre da Virgem, o qual gerou Deus sem semente. E disto o anjo que apareceu a José foi testemunha, quando ele falou dizendo: Aquele que deve nascer dela é do Espírito Santo. Foi o Verbo de Deus que tornou-se encarnado sem mudança. Maria gerou uma segunda vez, e Gabriel rejubilou e disse a ela: Tu darás à luz um filho, e lhe porás o nome de Emanuel, que significa Deus conosco. E além disso, ele será chamado Jesus, quem salvará seu povo de seus pecados. E que ele salve também a nós por seu poder e perdoe nossos pecados, porque nós sabemos que em verdade ele é o Deus feito homem. Louvado seja ele por todo sempre. O quão maravilhoso é o nascimento de Deus por Maria, a Virgem Santa. Ele completou o verbo do Pai, a semente não precedeu seu nascimento, e a virgindade não foi destruída por seu parto. O verbo saiu do Pai sem cansaço, e nasceu da Virgem sem sofrimento. Os homens sábios adoraram e trouxeram a ele incenso, porque ele era Deus, e ouro, porque ele era o rei, e mirra, a qual foi dada para a sua morte, a qual deu vida à humanidade. E por nossa causa ele aceitou a morte, por sua própria livre vontade. Somente ele é o bom ser e o amante da humanidade. Nós te engrandecemos, ó Maria. Oh, quão maravilhoso! Ele tomou uma costela do lado de Adão e dela fez uma mulher, e toda a criação dos filhos dos homens foi dada a Deus. O Verbo do Pai, que foi encarnado da Santa Virgem, é chamado Emanuel. E por causa disso suplicamos a ela, no tempo todo, que se esforce em nosso favor, com seu amado Filho, pelo perdão de nossos pecados. Ela foi beneficente para com todos os santos, os sumos sacerdotes, pois ela trouxe a eles aquele por quem eles esperaram. E ela trouxe os profetas, aquele acerca de quem eles profetizaram. E ela trouxe os apóstolos, aquele em cujo nome eles pregariam em todos os fins do mundo. E dela saiu para os mártires e fiéis, aquele por quem eles lutariam, Jesus Cristo. A riqueza da graça de sua sabedoria não pode ser sondada. Nós buscaremos a grandeza de sua compaixão, pois ele veio e nos libertou. Nós te engrandecemos, ó Maria. Deus prometeu a Davi em retidão, e ele não se arrependerá do fruto de teu ventre, e eu me sentarei sobre o teu trono. E quando aquele homem justo recebeu dele que Cristo deveria nascer dele em carne, ele desejou buscar preparar um lugar de morada para Deus, o Verbo do Pai. E ele completou isso com grande esforço. Então ele exclamou no Espírito Santo e disse: Eis que o ouvimos em Éfrata, e a morada de Deus de Jacó, que é Betlehem, a qual Emanuel escolheu para nascer na carne de nossa salvação. E também outro dos profetas disse: Quanto a ti, ó Betlehem, da terra de Éfrata, tu não deves ser a menos importante dos reis de Judá, pois de ti sairá um rei que reinará sobre meu povo Israel. Quão maravilhosa é a palavra daqueles que profetizaram acerca de Cristo em um espírito, a quem seja glória, com seu bom Pai, o Espírito Santo, agora e sempre. Nós te agradecemos, ó Maria. Quando homens maus revoltaram-se contra Davi, que reinava sobre Israel, ele quis beber da água da piscina de Betlehem.
sobre a qual imediatamente os capitães e suas hostes levantaram-se e fizeram guerra no campo dos rebeldes, e trouxeram a ele aquela água da qual ele queria beber. E quando aquele homem justo viu que eles haviam se entregado ao abate por amor a ele, derramou aquela água ao Senhor e não a bebeu. E então retidão foi atribuída a ele para sempre. E de maneira semelhante, os mártires rejeitaram o desejo do mundo e derramaram seu sangue para Deus, e enfrentaram mortes amargas pelo bem do reino do céu. Tende compaixão de nós, de acordo com a grandeza de tua compaixão. Nós te engrandecemos, ó Maria. Um da Santíssima Trindade viu em nosso estado decaído, curvou o céu dos céus, veio e habitou no útero da Virgem, e tornou-se um homem como nós, com exceção somente do pecado. E ele nasceu em Betlehem, de acordo com o que os profetas pregaram, e ele nos libertou, e nos redimiu, e nos fez seu próprio povo, para todo sempre. Sema Boel Lemefeskidu Sahadwam Lakame Sema Boel Lemefeskidu Sahadwam Lakame Sema Boel Lemefeskidu Sahadwam Lakame